Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Governo Municipal reativa ônibus da saúde para consultas médicas e por isso está comigo hoje o secretário da Saúde de Teutônia, Juliano Renato Kerner. Bom dia, Juliano, tudo bem? Bom dia, Bruna, bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. É uma satisfação em poder estar aqui no teu programa. Juliano, nessa semana o ônibus da saúde já esteve realizando atendimentos, então ele está preparadíssimo, com equipamentos, todos os itens necessários para a consulta. Isso, o ônibus, então, a Unidade Móvel de Saúde iniciou as atividades na segunda-feira de manhã. Iniciamos na linha São Jacó, né? E lá, até por seu primeiro dia, né? Até que teve 6 atendimentos médicos, uma verificação de pressão e uma pessoa que foi retirar medicamento. Também no ônibus, além do atendimento médico, então a gente tem um profissional técnico de enfermagem que faz verificação de pressão, verifica todos os sinais da pessoa, faz o acolhimento. Temos também um atendente de farmácia, então, que também faz a dispensação dos medicamentos. Esses medicamentos são os básicos, por exemplo, medicamentos controlados e antibióticos é só aonde tem um farmacêutico daí na farmácia junto a um posto de saúde. Perfeito. A volta do ônibus da saúde era uma proposta de governo, certo? Ele até então estava parado? Sim, ele estava parado. Aproximadamente atendimento médico faziam 10 anos que não era feito com o ônibus. O que era feito anteriormente eram visitas às escolas, né, com um dentista, outras campanhas também, como o CP. Então, atendimento médico no interior é em torno de 10 anos que ele não visitava mais o interior. A nossa preocupação em retomar as atividades com ônibus foi justamente em aproximar, né, Bruna, a população do interior para os atendimentos, né? A gente vê a dificuldade que uma pessoa lá do interior tem muitas vezes para marcar uma consulta no posto de saúde, em virtude de que ou tem que se deslocar até lá para marcar, ou ligar, e muitas vezes ligação, a gente sabe que muitas pessoas ligam ao mesmo tempo, e aí quando tu consegue uma ligação não consegue mais a consulta. Então isso vai ajudar muito, muito mesmo a nossa população do interior. Juliano, a gente falava aqui que ele estava então teoricamente parado, né? E por que levou 2 anos para que entrasse em prática esse planejamento, essa proposta de governo? Sim. Bom, o primeiro ano praticamente ele foi só em função do Covid, né? Em campanhas, em drive-thru. O segundo ano foi um ano que a gente começou a planejar, então, basicamente o que nós queríamos fazer de diferente, né, dentro da Secretaria de Saúde, com toda a nossa equipe de médicos, enfermeiros. Então a gente já tinha alinhado no ano passado para ter o retorno do ônibus nesse ano, né? E nós precisaríamos também verificar a situação do ônibus, né? A gente investiu nele também, tanto por fora como também a parte motor do ônibus também, porque a gente sabe que para se deslocar no interior também, por exemplo, em harmonia alta, tem que subir lá e tal, então também não é simples assim, tem que ter freio, tem que estar bem, e a gente se preocupou muito com isso também. Verificamos os ar, né, porque também tem que estar completo todo o equipamento para atender a população. E isso está tudo certo agora, a gente planejou tudo muito bem. Os médicos que atendem são da atenção básica, a gente não pegou nenhum fora, porque para criar esse vínculo com a comunidade, né? Porque às vezes tu contrata um médico de fora, ele trabalha um período e sai, e aí a comunidade começou a consultar com aquele médico e aí ele parou, aí aquele vínculo que tinha já se terminou. Então essa foi uma preocupação que nós tínhamos, e graças a Deus deu tudo certo, assim, conseguimos encaixar todos os dias da semana um médico diferente, mas todos que atendem na atenção básica. Novidade boa para a comunidade do interior de Teutônia. Você já falava um pouquinho de equipe, conta pra gente como é composta essa equipe, são quantos profissionais, quais são as especialidades que são oferecidas? Bom, na unidade móvel, então, é o clínico geral, né? Tem o técnico de enfermagem e tem o atendente de farmácia.
começamos com essa equipe, né? A nossa intenção é aumentar os atendimentos no ônibus, como por exemplo dentista. A gente está só verificando os equipamentos também, para que tudo funcione bem. A gente já tem o dentista também que já atende na unidade básica para fazer esses atendimentos. A partir do dia 10 de abril agora, a Bruna inicia a nossa campanha da influenza, da gripe, né? E a nossa intenção, a gente vai passar ainda para os veículos de imprensa, né? Que seja feito junto com a unidade móvel a vacinação da gripe, para que as pessoas do interior, os idosos, os grupos que são prioritários, né, possam fazer a vacina sem se deslocar até uma unidade de saúde, né? Então, além da dispensação de medicação, também é possível a vacinação. Isso, a partir do dia 10. A gente vai ainda noticiar, mas a gente já está em primeira mão falando então no teu programa que a partir do dia 10, onde a unidade móvel estará, vai ter a vacina da gripe, a vacina da influenza para os idosos fazer a mesma. Porque no ano passado, e não só em Teutônia, né, a procura pela vacina foi muito baixa. Então isso também vai ser um algo a mais que a gente vai ofertar para as pessoas do interior para conseguir fazer a vacina, né? Juliano, como é que funcionam esses agendamentos com os médicos? É preciso fazer um agendamento de horário com algum telefone? É só chegar no ônibus? Sim, tem as duas opções, né? Ou a pessoa chega no dia lá, né, e vai ser atendida, depende da demanda também, né? Mas o que a gente no primeiro momento está pedindo para a população? Por exemplo, da linha quinta-feira da linha Geralda, tá? O posto de referência da linha Geralda é o Bar Teutônia, que as pessoas da Geralda possam ligar lá no Bar Teutônia, tá? E agendar para o dia que o ônibus for lá a sua consulta. Porque o nosso medo o nosso receio, não, o medo é assim, é de que tenham 30 pessoas ou 20, eu não sei, e o médico só atende 12 fichas, né? Aí também uma coisa que a gente vai fazer que seja bom para a comunidade vai ser ruim, porque não tem como atender numa manhã mais que 12, 14 pessoas. Tem um limite de demanda. Isso, tem um limite de demanda. Então a gente pede essa compreensão no primeiro momento para até nós ver como que é o panorama, como que é o número de pessoas e tal, porque tanto tempo fora assim a gente não tem essa base muito certa, né? Então a gente espera nesse primeiro momento, se possível, a pessoa agendar na unidade de referência aonde ela sempre consulta. Por exemplo, linha geral da Teutônia, Boa Vista Fundos no posto da Boa Vista, Harmonia Alta no posto de Teutônia, linha São Jacó no posto Saúde Canabarro. Então são algumas das localidades que o ônibus vai visitar. Como vai ser essa dinâmica de atendimento nas localidades? Vai ser sempre pela manhã, em alguns dias vai ser à tarde, o horário está sujeito a alterações, afinal, começou essa semana, então a gente pode falar que é uma fase de testes ainda. Isso, Bom, a gente tem uma escala fixa, né? Elas são 2 ciclos de 2 semanas, então, por mês, né? Por exemplo, segunda-feira ela foi na São Jacó, na outra segunda ela vai para Germana, o ônibus, e na outra ela retorna para São Jacó. São encontros quinzenais, então de 15 em 15 dias. Feriados a gente não vai ter atendimento, é importante colocar que na próxima sexta agora não vai ter o ônibus da saúde, então. E não sei, Bruno, eu também posso passar, se eu puder passar localidades também. Por favor. E os dias, né? Segunda-feira então é São Jacó, a terça é Harmonia Alta, a quarta é Boa Vista Fundos, a quinta é Geralda e Velpe, a sexta é Linha Clara. Aí na outra semana, né? Segunda-feira é Linha Germano, na terça é Harmonia Baixa, na quarta Pontes Filho, na quinta-feira Linha Vinck e na sexta Linha Catarina. Aí fecha um ciclo, né? E aí vai para o próximo ciclo que inicia de novo na São Jacó. Perfeito. Vou pedir para você citar também onde o ônibus se localiza nesses espaços. Geralmente é na escola, né? Isso. Na linha São Jacó, então, ele fica na MF São Jacó, na Harmonia Alta, na MF Guilherme Rotterman, na Boa Vista Fundos, ela fica na Escola Andrade Neves. Na quinta-feira, então, na Geralda, amanhã vai ser em frente ao Salão Hagman. Na Linha Clara, que seria essa sexta, mas como tem feriado e o ônibus, a unidade não vai ir, é na Escola Dom Pedro I.
Na outra semana, então, na linha Germano, é na comunidade da linha Germano. Na Harmonia Baixa, é na escola Getúlio Vargas. Na Pontes Filho, é na comunidade Pontes Filho. Na linha Vinck, é na comunidade Linha Vinck. E na linha Catarina, é na escola Floriano Peixoto. A gente procurou aproximar das escolas em virtude da internet, porque hoje nosso sistema ele é todo online. Então, a gente é dos pré-requisitos para funcionar bem o atendimento e atender bem as pessoas, a gente precisa ter internet muito boa. E isso a gente verificou junto com a educação, e eles têm uma internet muito boa mesmo, e essa parceria eles nos ajudaram para nós conseguir atender a população, né? Esse calendário que você trouxe agora, a gente disponibiliza na sequência junto com o bate-papo lá no site da Tiral FM, com também a UBS de referência. Se o pessoal está nos ouvindo, não sabe para onde ligar para fazer o agendamento, a gente vai colocar a relação lá também. Secretário, já temos aí alguns dias de atividade. Como é que foi a recepção? Qual foi a primeira avaliação que vocês receberam da comunidade? No primeiro dia, então, tivemos alguns relatos, né, lá da linha São Jacó, justamente colocando isso da importância do ônibus estar na localidade, a dificuldade muitas vezes das pessoas conseguir agendar um horário, né, no posto de saúde, pelo distanciamento também. E uma pessoa que mora no interior não pode ir 2, 3 vezes no posto para tentar marcar uma consulta, fica difícil. Também tem o seu trabalho, as suas atividades para fazer. Então, foi muito bom, muito positivo. Ontem na linha Harmonia Alta também, as pessoas relataram para o próprio médico lá, o Dr. Fábio, que estavam ansiosos para que isso voltasse a funcionar, porque para eles facilitaria bastante, né? Então a gente está muito feliz com esses 2 dias de atendimento. Hoje o ônibus já está lá na Boa Vista Fundos, na escola, e amanhã ele estará na linha Geraldo, em frente ao Salão Hagman. Ele sempre chega cedinho, né? Por volta das 8 horas. Isso, a saída dele é às 7h30 da prefeitura, né? Aí os profissionais entram lá e vão até a localidade que vai ser o atendimento. Secretário, mais alguma informação importante referente ao ônibus da saúde? Senão eu já vou pedir para te me contar algumas das outras demandas da Secretaria. O importante é que as pessoas, com calma, a gente vai ajustando, né? O ônibus, como a gente conversou, é um trabalho que está retomando, então pode ser que alguns percalços aconteçam, né? Até que a gente alinha tudo certinho, mas a princípio nesses 2 dias tudo está certo, funcionando muito bem. A gente agradece a compreensão e que consigamos atender a nossa população da melhor forma possível. Como você já falava, agora estamos então com campanha de vacinação para começar, e eu acredito que as cirurgias eletivas e aquele processo para dar sequência e diminuir as filas das cirurgias também está em andamento. Exatamente, tem algumas sinalizações de emendas parlamentares para fazer cirurgias, né? É importante nós colocar que muitas vezes os políticos falam, consegui tanto para fazer isso, só que quando entra a emenda no município, ela é para outra situação. Por exemplo, muito das emendas, mais de 50%, ela é para custeio. Para custeio, o município não tem como marcar para fazer cirurgia. Custeio é reforma, impostos, alguma outra coisa na atenção básica, mas não para fazer cirurgias. Então a gente tem muito cuidado com isso, inclusive o prefeito estava falando que a gente tem que ter cuidado, porque às vezes é noticiado alguma coisa e quando chega lá, entra lá na prefeitura, a emenda é para outra coisa. Então a gente sempre procura ter calma e anunciar quando realmente chega e é para cirurgia, mas a gente tem uma perspectiva muito boa de que vamos conseguir fazer mais um mutirão esse ano com emendas, e que assim a gente consiga sanar um pouco a fila, que na verdade a gente sempre trabalha para diminuir a fila, mas ao mesmo tempo que trabalha para diminuir, sempre aumenta o número de pessoas que entram na fila. Então é um trabalho contínuo que a gente tem que fazer, que todas as gestões devem fazer, e assim a gente deve seguir, né? Esse processo do ônibus da saúde também alivia um pouco os atendimentos nos postos, que é um processo que vocês já começaram lá no começo do ano a organizar essa questão de separação, de qual comunidade vai em qual posto, de como funciona a retirada de ficha e agendamentos. Isso. O que a gente fez desde o início, né? Nós procuramos descentralizar o serviço na saúde. Por exemplo, na linha
na Boa Vista, no posto da Boa Vista, né? Lá nós não tínhamos vacina, não tinha todos os horários de médico. Hoje a gente tem médico atendendo, tem vacina, hoje ele é um posto completo. Isso faz com que muitas pessoas que vinham até Languiru para consultar, hoje podem ir lá no posto e lá eles consultam, fazem o que for necessário na atenção básica. Isso é um trabalho que a gente fez no CAS também em Canabaro, lá onde tinha o SF1 e o 3 junto com o CAS. Tinha muita confusão, as pessoas que eram de um SF não sabiam aonde se deslocar para ser atendido, o município estava sujeito a perder recursos, então o que a gente fez foi colocar cada um no seu espaço, adequar isso, o 1 e o 3, e o CAS ficou então como o nosso centro de especialidades ali em Canabaro. Não é fácil, toda mudança é difícil, porque as pessoas estão acostumadas com uma forma e depois que tu coloca, tem sempre pessoas que vão reclamar e que não gostaram talvez do que a gente fez, mas hoje a gente está tendo um resultado muito positivo, porque hoje no posto de saúde, e isso é no geral, em todos os postos, especialmente em Canabaro, onde a demanda é maior, lá tu não tem mais fila de madrugada para conseguir consulta. Quando nós assumimos, eu lembro na primeira semana que tinha uma fila que estava na frente da Farmacim, em Canabaro, na esquina. Então essa foi uma preocupação nossa. Hoje, como eu trabalho já há muito tempo dentro da saúde, eu vi essa preocupação sempre em... eu quero ficha, eu não consegui uma ficha. Hoje nos postos a gente tem o acolhimento, ele é feito de forma integral a todas as pessoas, aonde que lá vai com a equipe, vai se verificar se a pessoa é uma demanda do dia, ela vai atender no mesmo dia, se ela pode ser remarcada para um próximo dia, se é renovação de receita, pode ser agendado também. Então isso facilitou muito com que a gente diminuísse ou quase zerasse as filas nos postos de saúde. E isso é uma alegria muito grande. Hoje, por incrível que pareça, hoje 2 anos, com 2 anos e 3 meses de mandato, hoje a gente começou, hoje não, mas durante esse ano a gente começou a colher os frutos, porque as pessoas estão entendendo a nossa forma de trabalho e a gente está escutando elogios, o que no começo a gente não escutava muito, porque toda mudança é assim, né? Mas a gente só trabalhou e pensou para que facilitasse o acesso das pessoas até o serviço. Juliano, agradecendo a tua participação no programa hoje, eu deixo um espaço para as tuas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, Bruna. Fico muito feliz em poder dar também essas notícias boas para a nossa população, do retorno do ônibus, da campanha da vacinação, então, que será junto com a unidade móvel. E agradecer em especial toda a equipe da saúde, não só da gestão, como todos os profissionais que trabalham no dia a dia dentro das unidades de saúde. Que é eles que fazem com que a gente possa hoje dar notícias boas, é eles que fazem esse trabalho. A gente simplesmente está como gestor e eles é que fazem a coisa acontecer. Muito obrigada, boa semana.